dia, todo mundo consegue me ouvir? Estão me ouvindo? Hã? Linguagens. Dá um joinha aí, vê se vocês conseguem me ouvir de casa. Português, Enem, atividades, linguagens. Conseguem me ouvir, gente? Dá um joinha aí pra mim. Por favor. Conseguem ouvir? Olha nos comentários, vê se eles estão falando. Sim? Que bom. Bom dia a todos, né? Mais uma aula, graças a Deus, nossa aula de linguagens, né? Contamos com a nossa pequena plateia interativa. Hoje nós damos continuidade às questões voltadas para figuras de linguagem. Exatamente. Hoje também nós vamos acabar de corrigir aqueles exercícios que ficaram na última aula. Eu acredito que a gente não fechou todos eles, né? Nos fecha essas atividades a correção. Não. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Na última aula nós falamos sobre as figuras de linguagem, a gente começou a falar sobre as figuras de linguagem, e aí rapidamente revisa essa para poder dar continuidade, né? Falamos sobre as figuras de som, a aliteração, a assonância, paranomásia e onomatopeia. Toda vez que eu falo de figuras de som, essas figuras são produzidas a partir né, desses constituintes, né, sonoros. O que são esses constituintes sonoros? Por exemplo, eu vou produzir essas construções a partir de repetição de consoantes, repetição de vogais, eu vou produzir elas a partir dessas estruturações. Bom, quando eu falo de construção ou sintase, e aí então por isso que você vai em consideração a análise sintática, né? Eu estou falando da elipse, que é a omissão de um termo, e normalmente a elipse vai acontecer com um sujeito, né? Fomos à praia, quem fomos à praia? Nós fomos à praia. O zeugma também é uma omissão. Diferença do zeugma para a elipse. O zeugma está muito mais próximo de um termo que você vê e identifica que foi omitido facilmente na segunda estrutura, né? Eu trabalho em escola, meu amigo em loja. O que meu amigo faz em loja? Ele trabalha, isso é um zeugma, ok? Então, normalmente acontece com os médicos. Nessas estruturações, há uma omissão de um termo que facilmente você identifica. Polissíndeto, poli, vários, assíndeto, nenhum. Então, enquanto eu tenho repetição de vários conectivos, conjunções no polissíndeto, no assíndeto isso não vai acontecer. Significa que você vai utilizar a vírgula, o ponto e vírgula para a utilização da divisão das estruturas oracionais. Falei do anaconuto, né? Consiste neste um termo solto dentro da estruturação oracional. Tá? Falei do pérbato, falei da silepse, que tem um tipo de concordância. A gente tem que levar em consideração que a silepse não pode ser utilizada nas suas construções, né, de redação. Por que eu não posso utilizar essa silepse permitida? Porque ela é uma figura de linguagem, está muito mais próxima dos textos narrativos, dos textos literários, né? Artigos, construções. E textos literários, se fica claro para a gente, são textos voltados com um outro perfil, diferente da dissertação, que você vai ter que defender, apresentar pontos que reforçam a sua ideia. Ok? E aí, qual vai ser o tema de redação, gente? Legalização do aborto? Como se fala desse tema hoje em dia, né? E aí, vamos legalizar? Mas já não é legalizado? O que falta para legalizar essa questão? Temos dois pontos muito fortes, né? Conservadores versus liberais, vamos dizer assim. Ou progressistas, acho que liberais. E aí, legaliza ou não legaliza? Eu fiquei um pouco refletido sobre isso no final de semana e procurei ler sobre os países legalizados. Vocês acreditam que o país legalizado o aborto, ele diminuiu? Por que ele diminui? Porque quando você legaliza, você sabe quem é. Enquanto você não legaliza, tem um monte acontecendo debaixo dos seus olhos que você não está vendo. Então, legalizar é saber quem é, para você poder ajudar e poder auxiliar. Então, eu acho que essa questão da legalização não é você legalizar um massacre, é você saber quem quer fazer o aborto. Eu acho que é muito mais fácil dessa forma, para você poder ofertar uma segunda opção, né? E aí? Você tem interesse em fazer? Eu no Brasil também já começo por esse lado. Como assim? No Brasil você tem meio que uma ideologia, você tem um sim e tem um não. As pessoas têm um lado que quer e tem um lado que não quer. Eu vou por esse lado. Qual o seu nome? Pedro. Pois é, Pedro, eu acho que a questão não é nem politizada, eu acho que hoje em dia
se levanta muitas bandeiras, né? E tem-se pouca informação. Acho que as pessoas se levantam muito igual camarão, né? Vai na onda. Está na hora de começar a parar de ser caixa de som, né? De reproduzir pensamentos, reproduzir frases e começar a refletir um pouquinho. Não, peraí, deixa eu pensar antes de começar a dar o grito, né, inicial. Acho que essa é a questão, né? A gente tem muitas vozes, a gente até falou uma vez sobre isso, a questão do índio. Índio não é fantasia, a gente estava falando sobre arte, cultura e corpo, nós vamos falar sobre isso já já. Essa questão do corpo, né? Índio não é fantasia. Mas e aí? O que você faz para valorizar a sua cultura? O que você faz para valorizar a cultura indígena que formou você? E aí? Porque quando se fala de indígena, se fala de mim, de você, fala da gente. Mas índio não é fantasia. Mas aí isso ficou preso só lá para fevereiro, no carnaval, quando as pessoas aparecem politicamente corretas defendendo a imagem do índio não é fantasia. Mas o resto do ano, o que você faz? Você valoriza a cultura que você tem, que se valoriza o dia do indígena, o dia do índio? Por que você não levanta essa bandeira o resto do ano? Entende? Então, eu acho que está na hora da gente, né? Eu falo de agência, eu falo sociedade, começar a refletir o que é coerente e o que não é coerente. Porque a gente começa a repensar, parar de ser caixa de som e produzir frases prontas que não vão te levar a nenhum tipo de construção. Professor, as escolas também, não sei se elas fazem hoje em dia, mas na minha época, né, que eu estudava, eles faziam bastante palestra contra o aborto, né? Sim. Na verdade, não era palestra contra, era uma questão de conscientização. E aí eu não sei a sua idade, você deve ser mais jovem do que eu, mas assim, no meu período de instituição de escola, né, fazia-se muito apelo para que não fizesse. Tinha toda aquela questão da conscientização. Você pode doar essa criança, você pode dar para a adoção. O que eu acho também que pode acontecer. Mas assim, estatisticamente, se você perguntar por que as mulheres querem abortar, por questões financeiras, não ter condições de ter o filho. Então você pode, de repente, ofertar alguma forma para que ela leve essa gestação. Nos casos de estupro, e aí são outras questões. Isso tem que ser feito mesmo. A gente está falando de dois pontos distintos, né, gente? A gente tem falando de questões legais e questões optativas, né? Entre querer ou não querer. Aí são coisas distintas. Mas nas questões de estupro não tem que se pensar e existem leis que fazem esse amparo. Mas eu acho que a questão toda das mulheres que hoje querem, né, é a questão de você não ter condições de levar essa gestação por questões financeiras, né? Não ter dinheiro, como é que vai ser mais um filho? Eu acho que isso é um caso muito particular de cada pessoa que vai abortar. Porque tem um problema de cesaria, e muitas vezes a criança já nasce morta. Existe a situação de estupro, que até 3 meses pode ser abortado, embora os conservadores falam que a vida na concepção, isso. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito individual. No Brasil, hoje em dia, todo mundo quer levantar a mão dele e quer que ela seja correta. Exatamente. Então, acho que isso é muito individual, tem que ter lei sim. Acho que tem que ter lei. E no caso dessa criança de 10 anos, bem, na minha opinião, se fosse minha filha, eu também queria que ela abortasse, entendeu? Embora a criança tinha 6 meses. E qual foi o processo que fizeram? Deram uma injeção para parar o coração dessa criança e ela teve do mesmo jeito, um parto normal, só que a criança nasceu morta. Entendeu? Não era melhor deixar ela viver e dar essa criança? Complicado, né? É complicado. É que aí vem aquela questão, como é que é essa criança? Será que ela é muito pequena? Também tudo isso influi, então acho que isso é muito individual de cada pessoa. Isso é muito E relativo. o problema de legalizar é que a gente sabe que mulheres, mesmo, vai abortar eu conheço uma menina que abortou mais de 10 vezes. Vai abortar uma vez, vai abortar outra porque não se cuidam. Então, se quer abortar, vamos dizer assim, não exatamente a numeração que eu vou falar, mas abortou a primeira vez, abortou a segunda vez, vai ter que ser obrigada a ligar, senão não pode. Ocorre ali uma legalização é você determinar padrões, né? Você não é de qualquer jeito. Legalizou, vamos lá, faz a fila. Não, mas tem que porque a menina tinha abortado gente mais de 10 vezes. A pessoa abortou e nunca teve consciência de que aquilo dali a criança sofre, né? Por um lado. Isso gera problemas para a mulher também. Né? Então, eu acho que a maioria
as pessoas até mesmo pensam nisso, porque vai legalizar, nem todo mundo tem esse conhecimento. Para eles legalizarem, eles têm que, para o pessoal apoiar, eles têm que mostrar qual vão ser os benefícios. Porque eu acho que isso não é tão mostrado, eu acho que tem que ter enfatizar mais para mostrar. Eu penso em 2 pontos. Eu penso na legalização para você saber quem são as mulheres que têm interesse, e eu penso que hoje a gente está consultando a tecnologia e precisa ter uma clínica especializada em atendimento à mulher. Eu acho que hoje deveria ser ofertado isso, essa relação de atendimento de mulheres na sociedade. Porque quando você oferta algo que traga um apoio, você previne doenças, você ensina, você mostra métodos contraceptivos. Dizer que só porque no posto de saúde tem camisinha, não está lá, mas é uma coisa estática. É uma coisa funcional, que funciona. Uma clínica de atendimento especializada à mulher, principalmente nas periferias, nas diferentes situações, que são os maiores casos, mulheres que não querem ter filhos e entre outros fatores, né? Mas eu acredito que deva ter sim um órgão especializado para esse tipo de questão. Para você acompanhar, saber por que acontece, por que é tão reincidente. Entende? Então acho que a gente precisa hoje de um órgão especializado para esse tipo de atendimento. Você ter a certeza de que essa mulher não foi simplesmente fez um aborto, não. Ela está sendo acompanhada, ela está sendo assistida. Pedofilia, né? Um outro tema, né? Parece bem interessante ser falado. Por que tantos casos, por que aumento de casos de pedofilia? Né? E aí, por que isso acontece? Né? Será que não tem? Será que é uma falta de responsabilidade? Como lidar com esse assunto? Como conversar? Né? Como orientar crianças? Né? Eu acho que Porque hoje você também tem que orientar a criança, né? Para ela saber o que está acontecendo com ela. Né? Ela precisa saber, mas por que está tocando? Infelizmente isso tem se passado muito em casa, né? É o que mais acontece. Então acho que se talvez, né, opinião minha, as escolas tivessem psicólogos que acontece, não, aquela criança, não, todas as crianças, porque tem crianças que não vai demonstrar. Acompanhasse um psicólogo especialista, acompanhasse todas as crianças e tivesse assim, todo dia reunião com algum pai, tipo, vários pais, marcasse, é obrigatório pela lei que os pais participem. Eu acho que seria mais fácil de descobrir e ajudar as crianças, mas não é feito muita coisa, né? Eu acho que também tem muitas informações que são desnecessárias para a criança. Uma delas é uma criança de 8 anos com um telefone celular. Sim. Eu acho assim, minha opinião, Galete, Thiago, não daria para o meu filho de 8 anos um telefone celular. Até porque ele não tem maturidade para ser um telefone de 8 anos de idade. Fora as idades menores, né? Eu vejo crianças menores ainda, 5 anos, já com o telefone, já ligado e mexendo. O acesso à tecnologia e informação é uma coisa que eles não têm como controlar. Porém, uma criança de 10 anos não tem maturidade para isso. Se estiver na adolescência, vai para a escola sozinha, aí eu preciso saber onde está meu filho. Dá tua internet. Não, pelo amor de Deus. Eu preciso saber onde está meu filho, né? Ele tem 15 anos, não sei se ele já chegou em casa, o que está acontecendo com ele. Agora uma criança de 10 anos de idade, uma menina de 11 anos de idade, né, que está numa fase de estudos e todo um comprometimento escolar, não tem necessidade, até porque 11 anos de idade eu sei onde ela está. Ela está em casa, ela está na escola, está na casa da avó. A gente chega nas festas, as crianças nem brincam mais. Não brincam, nas reuniões de família. Não, eu fui para um almoço, aí meu filho querendo brincar com as crianças, porque eu não gosto de deixar ele no celular, e ele. As crianças tudo assim, ó. Tudo assim, eu. Exato, então, quer dizer, e o telefone substitui o videogame, né? Porque tem muitos jogos, né? Muitos aplicativos, então tem mais videogame, sites, circulação. O que é interessante e o que não é. Então a gente tem que pensar quem é o adulto da relação. A criança não sabe mais socializar. Exato. Quem é o adulto da relação? Tem jovens que, se você tirar o telefone, o que você faz o dia inteiro? Meu filho, eu dei agora no celular, a internet eu controlo e desde criança eu sempre incentivei ele esporte. O que ele faz sem telefone celular? Nada. E Ainda o que mais você agora. faz no seu tempo livre? Você lê? Eu leio um livro no telefone. Mas o que mais você faz? Eu assisto um vídeo no meu telefone. Eu, sei lá, converso com as pessoas no telefone, faço o telefone. Então, assim, é como se fosse já uma coisa vital você ter um telefone celular. Porque vocês não conseguem viver sem telefone. Esse seria um tema bem interessante, né? Como seria você sem o acesso às redes sociais, às suas páginas, esse autocontrole, né? Desde o livro ele fala sobre essa questão de autocontrole da sociedade, como é que funciona. Hoje nós vivemos controlados, né? Comportamentalmente, digamos, né? Você tem a necessidade de se expor o tempo todo. Claro que não, mas você dá uma olhadinha na página do colega. Você
pessoas que trabalham na internet, nas redes sociais, né, gente? Como é que funciona isso? Número de blogueiros, número de digital influencer, né, que nós temos todos os dias. E faz o que esse cara? Ah, não faz nada, só ri. Como é isso? Que profissão é essa? Ah, fala um monte de coisa, um monte de besteira, um monte de palavrão. Ele digital influencer. Influencia você fazer o quê? Minha diretora mandou vir pra cá. Influencia você fazer o quê? Ah, mas é muito legal. Eu fui assistir um vídeo e aí o cidadão falando um monte de palavrão, um monte de besteira. E meu sobrinho rindo. Ah, é muito legal. Eu falei assim, não, achei legal. E é digital influencer. Então, a gente tem que começar a repensar essas questões. Concordo com o apoio das escolas para a questão do controle, né, saber como é o comportamento da criança, descobrir casos de pedofilia, mas eu concordo também que a gente tem que saber quem é o adulto da relação, porque senão fica solto, né, gente? Ainda faz parte da família a responsabilidade de cuidar e ensinar. A escola não pode se responsabilizar sobre tudo, né? Já fica difícil. Mas são temas que a gente tem que começar a repensar, são temas bem atuais e são temas que estão presentes na sociedade. A gente tem que começar a refletir sobre isso tudo, né? Como é que funciona, como articular ideias, né? Como eu vou expor meu pensamento para que eu não seja maldito de mal dizer, mal interpretado. Porque de repente você tem uma ideia totalmente a favor da legalização, ou você também tem uma ideia que você precisa controlar essas questões todas da sociedade. Mas como é que eu vou me colocar diante disso? Ele já fala sobre essas informações na iniciação também. Tá? Reflitam aí sobre esses possíveis temas, né? A questão da saúde também é uma questão muito forte, né? Como tema de redação. Como seria essa questão das articulações das suas ideias, né? O que é o resultado hoje de saúde? Mais reflita. Falei de palavras e semântica, né? Falei da comparação, símile, metáfora, metonímese, né? Catacrese. Falei da antonomásia, antítese. Não, eu parei no paradoxo. Não foi isso? Antítese, paradoxo, ou também chamado de oxímoron. Eu falo na antonomásia. Personificação. Personificação. Ou prosopopeia. Hipérbole. Eufemismo. Sinestesia. Gradação. Ou rimas. Apóstolo. Ou invocação. Ironia. E pleonasmo. Vamos botar uma palavrinha-chave para você não esquecer o que é cada um? Bom, antítese e paradoxo se parecem por demais, né? Todos os dois tratam de anulação de ideias, né? Como acontece o paradoxo, como acontece a antítese. Bom, o paradoxo normalmente, né, são frases que se anulam. Frases que se anulam. Enquanto a antítese também é uma oposição de ideias. Ficou claro assim? A antítese pode
pode acontecer entre palavras, o paradoxo entre frases. É um não querer mais que bem querer. Percebe? Enquanto o outro trata-se vida e morte ao mesmo tempo. Eles têm uma antítese e você tem um paradoxo. Percebe a diferença? Sim? Sim, não. Personificação ou prosopopeia. Esse aqui é muito próximo. Você dá vida a seres inanimados, né? Vida a seres. A lua mandava beijo aos casais apaixonados. Nós estamos dando vida a seres inanimados. Hipérbole. Vou botar um exemplo que eu bem legal. Estou morrendo de sede. Exagero. Morrendo de sede. Eufemismo. Suavizar uma situação, ok? Sinestesia está ligado aos sentidos. Ouça o doce sabor dessa música. Música não tem gosto, né? Você está ouvindo o sabor, não tem gosto. Música tem sonoridade, né? Então você está misturando os sentidos, tá? Isso é sinestesia. Ok? Gradação, ok? Mas é o ponto máximo que a estrutura vai chegar, tá? Deixa eu botar uma palavra que se chama gradação. Sequência. É uma sequência que vai levar ao ápice do texto. Apóstrofes é aquele tipo de invocação, parece com um vocativo. Ironia. Vê se explica o que é ironia. Trata-se de inversão de ideia, né, gente? Enquanto o pleonasmo, existem dois tipos de pleonasmo, né, gente? De construção a partir de pronomes, né? E existe o pleonasmo vicioso, que é aquele subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo, né? São as estruturas de pleonasmo. Repetição. Repetição. Empate. Leonardo, está errado? Não, tá no Brasil. Leonardo, está errado? É um exagero e... Mas tem gente sanguínea com Leonardo. Como faz? Entrar para dentro? Para subir para cima? Sim. E aí, você entende como a estruturação do pleonasmo. Ok? Fechamos então as nossas figuras de linguagem. Eu não consigo acreditar nessas propostas de erro, não. Por que eu não acredito nas propostas de erro do pleonasmo e entre outros? Eu assisti um vídeo, né, que uma pessoa fala e fica brincando que não existe salsicha, não existe. Qual foi a outra expressão? Mim fazer. E aí ela condena todos esses tipos de construções. Bom, se a gente for pensar e levar em consideração tudo que a gente está estudando, se você concorda com esse tipo de estrutura, você está negando toda a nossa informação que nós estamos falando nas nossas aulas de linguagem. Porque a primeira coisa que você tem que levar em consideração são os comportamentos em que esse contexto, essa palavra foi utilizada em que contexto. Que questões são levadas em consideração para a produção desse tipo de discurso? O grau, a faixa etária, a questão que você tem que levar em consideração o nível de escolaridade, o acesso à norma e os contextos culturais que vão criar esse elo de interação linguística. Não é verdade? Ora, se eu crescer minha vida inteira que a palavra é salsicha, 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 um belo dia, quando eu estiver na minha fase consciente linguisticamente, vou falar o quê? Salsicha. Na minha gramática internalizada, essa palavra está o quê? Correta.
E aí eu vou sofrer atrito entre outras pessoas que falam a palavra que, digamos assim, propriamente dita correta, salsicha. Então, tem que levar em consideração N fatores para a produção desse discurso. Mas está errado, Thiago? Claro que não. Se você entendeu o que vai fazer, o que vai acontecer, houve interação entre dois polos, entre emissor e receptor, então não houve erro. O problema é quando você escreve. E aí você vai contra as questões gramaticais, que diz que essa palavra não se escreve assim. Agora, no processo comunicativo, a enunciação entre dois pontos, não há erro. Isso já começa desde criança. O meu filho, ele não consegue falar 3, ele fala 3, 4. Aí a gente tenta ajudar ele, mas ele tem que voltar para a fã, estou esperando passar essa pandemia. Deslalia. Aí o que acontece? Ele foi numa festa e as crianças começaram a zoar ele, né? 3, não, é 3. Aí eu comecei assim, no início deslocado, né? Aí eu fui lá e falei, olha só, ele não consegue falar de outro jeito, ele fala assim mesmo. Exato. As próprias crianças, elas já crescem zoando as outras por elas serem diferentes. Desde criança a gente não aceita a diferença dos outros. Por quê? Empatia. Tipo assim, não sei se é por causa disso, mas a mãe geralmente corrige muito pro filho estar ali. Mas muitas das vezes, eu tento ensinar isso pro meu filho porque eu já cansei de ver isso. Mas muitas vezes as mães esquecem de ensinar, os pais, em si, das crianças também falar direito, mas respeitar o outro. É diferente. Eu sempre tento falar pra ele, não sou um homem perfeito, nem uma pessoa perfeita. Mas eu sempre tento falar pra ele assim, filha, as pessoas são diferentes. Sim. Ele tem uma prima que tem síndrome de Down, aí ela abraça muito e beija. Nossa, aquilo ali pra ele, toda hora me beijando, toda hora me abraçando. Eu cheguei em casa, aí ele, quem que ela fica assim? Esquisita, que não sei o que eu falei. Cheguei em casa e conversei com ele, de uma forma que ele entendesse e tal. Aí ele foi e começou a falar dela e tal, minha prima é diferente, não sei o que. Você tem que respeitar que ela é diferente, você tem que dar amor pra ela. Exato, nós somos movidos pelo diferente, né? Aí depois ele começou a falar dela, vou falar na minha cara, minha prima que me beija. Aí chegou lá, tratou ela melhor, porque eu vi que meu filho fez uma coisa que não é legal. Se ele querer ser assim, eu não fizer ele ser melhor agora, quando ele crescer, aí que ele vai ser pior ainda. E muitos dos pais eu vejo que não enxergam isso, porque acontece coisas assim no meio das crianças, que eu vejo como que os pais permitem que aquilo aconteça. Mas essa é a grande questão do nosso mecanismo interativo, né, gente? Ser diferente é normal. Essa é a proposta, né, gente? Ser diferente é interessante. Por que você não passa a questão de empatia, né? Por que eu tenho que debochar de como o outro é? Por que o preconceito se ensina? Entende? Então, assim, mas a minha questão cultural é assim na minha casa. Ok, eu respeito essa questão cultural. São valores. Agora, respeito deve ser ensinado junto com a sua questão cultural. Respeito tem que ser primordial, na verdade. Então, assim, você debochar da forma que o outro fala, você inferiorizar o outro pela questão do cabelo, pela questão da roupa, da vestimenta, você está diminuindo o outro de alguma forma. E isso é ensinado. Não, você tem que aceitar o outro da forma como ele é, e atender, tentar entender o porquê que isso acontece. E nas interações discursivas, principalmente, entende? Porque a gente começa a perceber que as pessoas querem diminuir o outro pelo processo da fala. Naquela nossa pirâmide, como se o topo da pirâmide fosse falar correto. E você não tem o domínio gramatical de todas as estruturas. Uma hora ou outra você vai sofrer um desvio. Ora muito menos visto, né? Outro muito mais agressivo, gramaticalmente. Agora, nos processos comunicativos, o salsicha está correto, o entra para dentro está certo, entendeu? A gente nós convive, e são processos interativos entre dois pontos e que houve a comunicação. Você tem que levar em consideração quais foram as construções que levaram para aquele fenômeno acontecer. Grupos, comunidade de fala, acesso à gramática. E aí? Peraí, galera, se você é professor 24 horas, claro que não, senão não vou ter interação com as pessoas. Porque se for professor 24 horas, as pessoas vão ficar. E ainda mais quando fala, professor de português, não posso falar errado. Eu falei assim, não tem nada a ver com a sua fala. Isso é um problema seu. Eu não sou o policial da língua que vai falar assim, ei, stop, vamos pensar numa oração coordenada aditiva? Claro que não. Eu não posso ter esse comportamento, né, de emparedamento. Isso é preconceito linguístico. O próprio Chico Bento sofre preconceito linguístico, não é verdade? Coitado. Ele vai à escola, ele frequenta a comunidade linguística da gramática, mas ele continua falando os discursos do qual ele convive.
Ele só, professora, mas nós fala assim porque nós aprendeu assim. E a professora o tempo todo, não, Chico Bento, você tem que falar certo. Mas o que é certo então? Quem tem o direito de politizar e de emparedar e dizer que você está errado no seu discurso? Quem tem o direito de falar? Porque você está falando um discurso errado, você está sendo emparedado. Você não tem o direito de fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso com o outro. E isso não é engraçado, você debochar da forma que o outro fala. Isso não é bonito, isso não traz nenhum engrandecimento linguístico para você. Muito pelo contrário, mostra o quanto você é uma pessoa desinformada. Enfim, não os tipos de deboche, principalmente não os preconceitos. Mas tem uma marca aqui no chão, ó. Até aqui eu posso, ó. Você já subiu daqui. Sério? Mas a marca Pode aqui. ajeitar. Porque senão como está escrito. Não, então deixa assim mesmo. Eu prefiro que veja o bar. Daqui vê. Tá, então essa é só minha voz. Daqui a pouco aparece, então não. Então, vamos lá, gente. Não aos preconceitos e principalmente não vamos ensinar e reproduzir isso. Chega de ser caixa de som, né? Você só reproduz, escuta. Não, essa pessoa não ser pensante. Vamos falar das formas da enunciação e aí os tipos de textos que vão aparecer na sua prova, né? Objetividade, subjetividade, interlocução, língua, memória e identidade. Eu adoro essa parte aqui, ó. Identidade. Porque é aqui que vão construir os laços de interação e é aqui que vão construir as aproximações dos indivíduos. Eles serão atraídos pelo contexto da fala, pelos contextos linguísticos, né? Lógico, né? A gente estava conversando no final de semana, a gente estava num bar e tal, e uma pessoa, um colega começou a falar e eu escutei o sotaque, né? E eu abaixei a cabeça, porque estava falando cantado, né? Eu falei assim, nossa, você veio do Nordeste, né? Eu falei assim, eu falo bonitinho, né? Eu falei assim, você fala cantando. Eu não estou desmerecendo essa linguagem, eu acho muito interessante. E começamos a desenvolver um discurso por uma questão atrativa e ele começou a falar os grandes preconceitos que ele sofre nessa questão identitária da língua. Ele falou assim, não, eu sofro muito preconceito, sim. Porque as pessoas tendem a querer me inferiorizar pelo que eu falo de gramática. Como se a língua fosse o ponto crucial para você decidir quem são as pessoas que podem participar dessa nossa conversa. Né? Não, você pode porque você fala certo, você não pode. Como se a língua fosse determinadora desses comportamentos linguísticos, como se ela fosse identidade. Né? Você é convidado a participar porque você fala certo, não, você fala errado. Aí a gente volta ao ponto inicial. Quem fala certo e quem fala errado nos discursos, na enunciação? Verdade. Quem tem o direito de dizer que você está falando errado? Professor de gramática de português. De repente, o professor de gramática, ele está aqui para fiscalizar e entender e explicar as questões voltadas para a regra gramatical. Contexto sócio-interativo, professores de linguística aplicada, jamais vão dizer que você está falando errado. Jamais. Isso eu posso falar com muita autoridade. Bom, deixa eu falar um pouco sobre as questões da enunciação, gente. Enunciar é o mesmo que você produzir, né, formas do texto. E a prova de vocês vai produzir várias formas de apresentar esse texto, né? As formas de enunciação, as formas de apresentação do texto. Esse texto será apresentado então de vários perfis, de vários fatores, né? Como ele será apresentado a você? Como ele será colocado no seu perfil? Bom, ele pode ser de forma objetiva, e aí você vai perceber que ele vai ser produzido em terceira pessoa, sem nenhum tipo de rodeios, né? Terceira pessoa, a argumentação dele será direta, tá? Argumentos diretos. Sem muita reflexão. Esse é o tipo de texto que você lê e entende e serve também como base para que você possa produzir outro tipo de texto, né? São aqueles tipos de texto informativos, tá? Onde você constrói a sua ideia a partir dele também. Diretos já não está aparecendo mais aqui. Vou botar essa pasta de novo. Deixa eu botar embaixo então aqui. Argumentos diretos.
subjetividade, e aí então essa subjetividade ela vai acontecer. Deixa eu botar uma palavra de base para a nossa subjetividade. O eu do enunciado. A partir do meu ponto de vista pessoal. É o meu ponto de vista, é o meu olhar sobre aquele perfil. Então, toda uma subjetividade de caráter bem específico, né? Exemplos de texto são aqueles textos reflexivos, textos narrativos, né? Narrativo. Texto literário. São os textos literários que tratam dessa questão da subjetividade e da impessoalidade. Bom, falta falar da interlocução, e aí então, gente, interlocução trata entre dois pontos que serão vistos dentro do seu texto, o que? Uma interação. Essa interação ela vai acontecer dentro do eu do texto, né? Você vai dialogar dentro do texto, tá? Dialogar dentro do texto. Se eu dialogo dentro dele, eu converso, eu interajo. Se você interage com ele, você vai produzir o quê? Discurso. Essa é a nossa palavra-chave, gente. Discurso. O que é o discurso? Um texto é só um texto. Quando você interage com esse texto, quando você discorda, quando você argumenta dentro do seu perfil, você cria discurso dentro desse texto. Ué, mas eu estou produzindo discurso para quê? Para você concordar ou discordar. Não, eu discordo do ponto de vista. E você começa a dissertar. Se você começa a dissertar, você começa a escrever sobre. E você não só escreve sobre, você apresenta os seus argumentos. Não concordo por quê? Não concorda por quê? Os argumentos dentro do seu texto. E a nossa prova, o tempo todo, ela interage com você para que apresente pontos de vista e você veja, perceba as questões discursivas do texto. Como é essa interação. Ok? Até aí tudo bem? Todo mundo sobrevive? E você de casa, manda sua pergunta no nosso chat. Todo mundo está entendendo, gente de casa? Perguntas? É porque tem uma marcação aqui no chão que a minha diretora não está vendo. A marcação está aqui, ó. Vocês estão preocupados, vou trocar essa marcação. E aí, gente de casa, manda um joinha aí se você está entendendo, se tem alguma dúvida. Perguntas. Ana Luísa, está tudo aqui. Ana Luísa, gente finíssima também, né? Vamos convidar a Ana Luísa para aparecer aqui com a cara dessa. Vem, Ana Luísa, pode vir, eu convidei você. Está convidada, Ana Luísa, pode. A Van de Kouk, não é isso? Não é o sobrenome dela? Você fala sobre No coração. Ah, que tudo! Venha, Ana Luísa, você está convidada, venha participar da nossa plateia interativa. Bom, agora fala então sobre língua, identidade e memória. E as questões da enunciação, gente, as constituições de enunciação. Eu queria falar sobre uma questão. Certo. Eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente tentar entender por que eu estou falando essa questão de língua e memória. O primeiro ponto são marcas históricas. Marcas históricas, tá? Que vão construir essa identidade do falante. Segundo ponto, transformação. Transformação. Esqueci a palavra. Promoção. E essa promoção vai ser acessível. Relação
identitária e o último e aí a gente fecha com valores culturais. Eu fechei esse mouse aqui pra gente poder. Palavras de baixo para nós, começa na gravação de áudio. Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Consegue me ouvir com o microfone? O nosso áudio Dolby Digital. Bem melhor, né? Ai, que bom, graças a Deus, né? Ok, ok. Então vamos lá. E aí nós falamos então sobre as questões das formas da enunciação do texto, é uma apresentação desse texto, a objetividade, terceira em pessoa e argumentos diretos, e essa forma de argumentar sem muitos rodeios, vai construir, constituir os seus contextos, certo? Falamos sobre a interlocução, que é a interação entre dois pontos, e aí você vai dialogar nesses dois pontos do texto. Falamos da subjetividade, essa busca do eu, esse pessoal, ao partir do seu ponto de vista. O que você teve de relação com esse texto? Dentro desse perfil, a gente está falando de ações discursivas, está construindo essa interação discursiva o tempo todo, né? Que é a interação. E aí chegamos então em língua, memória e identidade, e nessas questões de língua, memória e identidade, a gente fala sobre principalmente esses pontos aqui. Marcas históricas, que serão constituintes dessa língua, tá? A transformação desse idioma. Ora, eu estou falando de transformação de idioma, a gente tem que deixar isso claro, que o nosso idioma, ele é muito característico, ele é a identidade cultural português do Brasil. Ele não é português de Portugal. Nós sofremos variações e transformações linguísticas de indígenas, africanos, portugueses, e aí forma esse idioma que nós temos hoje. Ok? A gente não pode deixar de dizer sobre essa herança cultural que nós temos, tá? Essa transformação, essa promoção e uma língua acessível. Falar de língua acessível, gente, é você você entender todos os contextos da fala. Como assim acessível? É você entender por que certos discursos são produzidos. E você parar de querer politizar isso, você querer colocar a norma como base, você está politizando. Por que eu estou falando sobre isso o tempo todo? Porque quando você politiza, você nega a cultura do outro. Quer ver uma coisa? Música. A música é uma forma de politização. Você vai dizer que música são só os eventos clássicos, são só os eventos que são consagrados pelo clássico, pelo que você julga está no alto da pirâmide. Exemplo, bossa nova. Não.
Por mais que você não queira ou você não aceite, a marca cultural do Rio de Janeiro é funk, é samba. São dois eventos populares linguisticamente que circulam, que vieram das periferias. Mas é bossa nova? Sim, também é marca cultural. Mas se você parar para pensar e rapidamente, falou em Rio de Janeiro, samba, funk, pagode, bossa nova. Percebem? Então são eventos que você não pode negar e que acontecem linguisticamente vindo de periferias. E que são eventos que fazem parte da cultura. Então, quando você fala sobre essa promoção e acessibilidade da língua, é nesses perfis, é você entender que a língua tem essas interações e que ela sofre esse elo de acesso à informação. Você precisa entender que isso acontece. É uma relação identitária. Por que é uma relação identitária? Os grupos serão formados a partir da sua interlocução. E aí eu falo muito sobre o funk, porque o funk sempre critica, né? Ah, mas existe um apelo sexual. E qual música hoje no Brasil não tem apelo sexual? De forma direta, explícita ou implícita? Objetividade ou subjetividade? Ah, mas eu não vejo assim, mas é o seu ponto de vista. E aí eu lembro da pergunta que eu fiz na semana retrasada. O que é música? Aí ficou todo mundo assim, samba é música, pagode é música, funk... Não, música é qualquer organização sonora que traga uma melodia. Se você começar a bater palma e estalar dedo aí, você cria uma música. É uma organização sonora. Para de querer politizar, para de você querer diminuir a produção. Ah, mas o funk produz muitos cantores e hoje é um evento que traz e dá oportunidade. O que a gente precisa entender é que o funk precisa mudar narrativas. Você precisa apresentar uma outra opção para esses produtores. Mudar a narrativa é você mostrar para ele que, olha, essa letra precisa ser alterada. Vamos pensar novamente como a gente pode botar essa questão da letra, né? Vamos repensar essa letra. E aí o próprio cantor vai se conscientizar de que, ah, mas eu não posso cantar isso. Pode, você pode cantar, mas você tem que tomar cuidado com o que você está produzindo de identidade. E muitos cantores de funk já repensaram essas narrativas, já começaram a querer mudar essa identidade social. Fala. As músicas internacionais, né? As pessoas têm o hábito de achar que, né, é porque eu não posso cantar uma faixa musical aqui, porque senão o YouTube não permite. Ele corta o meu vídeo quando a gente for fazer a edição. Mas tem vários cantores aí de música estrangeiras que trazem o mesmo perfil, digamos assim, pornográfico que você encontra em músicas nacionais. A questão é que você não entende o que a letra está dizendo porque você não domina o idioma. Mas é a mesma coisa. Agora, dizer que não, outras linhas musicais não tem, pode não ser de forma direta, mas vão apresentar também. Ou algumas músicas não vão ter mesmo essa questão explícita, sexual, digamos assim. Nas produções literárias, a gente consegue perceber isso muito de forma clara e objetiva, né? As questões do sexo, a exploração dessa questão do desejo, dos nossos, da sociedade. Por que falar tanto de sexo, gente? Nessas questões de produções musicais e também nas questões artísticas, né, literária. Por que falar tanto de sexo? Né? Por que isso é sempre o alvo dos questionamentos? E aí? A gente volta já. E aí? Por quê? Primeiro que se a gente for parar para pensar que as produções literárias elas querem sempre ser contra um sistema, elas querem denunciar um comportamento, elas vão começar a questionar o posicionamento de quem? Da igreja. A igreja vai dizer que sexo é pecado, é pecaminoso, só depois do casamento. E vão começar a dizer que não, principalmente nos autores que vão falar da questão da zoomorfização, no realismo, naturalismo. Rapidamente, para a gente tentar entender isso. E eles vão começar a questionar os comportamentos da sociedade contra um romantismo antirromântico, digamos assim. Porque lá no romantismo existe toda uma pompa, existe todo um galanteio para aquela mulher. Não.
já no realismo e naturalismo, vão dizer que o homem é totalmente o quê? Animal. Primeiro ele vai desejar, primeiro ele vai ter aquele interesse. A gente atravessa o século e tenta entender, então, que as produções literárias refletem um pouco da sociedade. Se você parar para pensar que hoje quase todos os programas são apelativos sexualmente, porque isso chama, isso é provocador. É igual quando você fala de arte. Tem lá uma exposição de arte, vários quadros expressionistas, vários quadros com imagens futuristas e um ponto na parede. Você, poxa, um ponto na parede, mas se colocar nudez de uma mulher, pronto. Essa obra de arte vai ser o ponto-chave para você criticar e falar, nossa, gente, uma exposição tão bonita, botou uma nudez, uma mulher nua. Ou de repente o homem nu, porque a mulher nua sempre foi objeto de exposição, né? A mulher sempre está nua, né? E aí, hoje, para chamar a atenção, você coloca o homem nu. Por que isso? Para você ter inversão, lembrar valores, você chama tanto atenção. Porque a nudez do corpo, a questão do corpo, né? Hoje é uma questão muito politizada até hoje, né? Aí eu lembro, então, eu falo sempre isso, né? A nudez do corpo não pode acontecer em nenhuma circunstância, mas no carnaval tá todo mundo pelado. Porque ali é um evento social que permite. É a mesma coisa a língua, gente. Os eventos sociais vão te permitir falar certas questões. Eu vou dar uma topada aqui e eu vou falar assim, doce de leite. Ou simplesmente eu vou aguentar firme. Mas se eu estiver sozinho na minha casa, essa topada vai receber várias palavras, né? Ou um palavrão daqueles, por uma satisfação. Né? Passou a dor. Mentira, não passou nada. A última topada que eu levei, eu quebrei o pé. Fiquei 6 meses em casa com o pé quebrado, pé pro alto. Mas entendam, essas ações discursivas, a questão da nudez, a questão do corpo, são provocadoras. A língua pode ser provocadora nesse mesmo perfil. Entende? Então a gente tem que começar a refletir sobre essas questões, do que pode, os eventos que pode e os eventos que não pode. A nudez do corpo não é permitida, mas no carnaval pode. Você pegar transporte público cheio não é bom, é ruim. Mas no carnaval, quanto mais cheio, melhor. Chega aí, vamos lá. Como pode isso? Se você encosta em alguém no período do cotidiano, no dia a dia, que isso, respeita. Mas no carnaval, opa, epa, que delícia. É mentira? É mentira? Chega aí, safado. Mas e aí, como funcionam esses eventos? Entendem como são fatores sociais? Então você permite alguns discursos e exclui outros. Por questões das ações discursivas, eventos que permitem. É a mesma coisa a língua. A gente não pode desmistificar nada, a gente tem que aceitar, entender, compreender que os valores culturais serão levados em consideração, ok? Esses valores culturais vão formar a identidade e principalmente essa aceitação de discurso ou reclusão por alguns grupos. Certo? A nossa prova é uma prova que desfila em discursos e principalmente em identidades. Quer ver uma coisa? Você pega uma pessoa que tem uma idade madura, sei lá, 50, 60 anos. Se ela começar a falar com você com um discurso totalmente informal, que isso, cara, deixa disso, na moral. Você simplesmente não vai enxergar a identidade com pessoa, porque você cria preconceitos. Por que você cria preconceitos? Porque você quer enxergar nessa pessoa madura um discurso mais velho, um discurso mais politizado. Você não tem idade para falar isso. Assim bem como algumas palavras, digamos assim, o palavrão, né, palavras esdrúxula, palavrão não é coisa de menina. Já viram isso? Por que a mulher não fala palavrão? E aí você quer enxergar identidades, você quer botar pessoas nos seus lugares a partir dos discursos. Isso não é palavra de, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Isso é... E você não pode fazer isso, você tem que ser performático. Para cada ambiente, um discurso. Para cada ação discursiva, um evento discursivo. E isso é uma liberdade sua, a arbitrariedade, né? Você tem esse direito discursivo. E a nossa prova explica totalmente isso, nossa prova desfila nesses discursos. Certo? Dúvidas, perguntas? Vamos às nossas perguntas. Deixa eu pegar minha pasta que eu esqueci. Gente, minha diretora está aqui. Alguma pergunta? Ela que está dirigindo o nosso programa de hoje.
Vamos à correção das nossas atividades, das nossas atividades. Essa foi a última que ficou. São atividades que vão até o número 35, eu acredito. Dá uma olhadinha aí, por favor. É da última aula? 26, suba, por favor. Fizemos 26. Hoje eu finalizo a correção dessas atividades. 27. Você vai me dar vertigem. Acho que fizemos a 27, sim. Sobe a 27. Sim. « 28 fizemos. 29, por favor. Sim, 29. Vinte, 22, 24. Isso, 27. Achei. Na questão 29, nós temos então um texto que fala a substituição do haver por ter. Em construções existenciais do português do Brasil, corresponde aos portugueses paralelos, já que ocorre uma relação de amplitude de domínio. O ter em área semântica significa posse. Eu tenho. Então é uma posse, né, gente? Enquanto ter sobre haver discute a emergência de ter existencial, tomada por bases pedagógicas João de Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontra-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos sintáticos, quanto do haver como verbo existencial. Concorda, lembrando isso, por Ivo Castro. Como se vê, nada é categórico, um purismo estreito que se revela o conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas do que respostas, pode-se conceber normas únicas prescritivas. É válido confundir o bom uso e a norma como própria língua dessas formas de fazer avaliação crítica e hierarquizante dos outros usos através delas dos usuários. Substitui-se uma norma por outra. Para a autora, eu já li um artigo dela, professora da UF, isso mesmo. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia. Gramaticalmente, o ter, ele te dá uma posse direta, gramaticalmente, né? Eu tenho vários amigos, posse. E haver? Eu havia, da ideia de? Primeiro vamos pensar gramaticalmente. Eu havia feito. E esse havia seria o quê? Havia... O que esse havia traz para a gente como forma de enunciação do discurso nas produções estruturais? Uma ação, ela vai dizer então, principalmente nesse texto, que o havia também vai ser utilizado como proposta de ter algo, só que muito subjetivo, muito subentendido, né? Nessas questões aqui, ó, seria muito mais pessoal o havia do que o ter propriamente dito, né? E aí ela fala assim, ó, estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. Os estudos clássicos da sintase histórica enfatizam a variação e mudança da língua. Ela não fala em mudança da língua, ela fala que desses dois pontos que são acompanhados ao ponto da questão histórica, né? A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta e define a norma.
Não, a norma não é fundamentada a partir disso. A adoção, não é isso? A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos e, último, os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão das construções linguísticas. E agora? Qual a nossa resposta? Não é A e não é B. Já falei para vocês isso, né? Ou é letra C, ou é letra D, ou é letra E. O que são constituições linguísticas? O que são constituições linguísticas? Isso aqui, gente, ó. Isso são constituições linguísticas. É quando você leva em consideração todos os fatores que levaram para produzir aquele discurso. Isso é constituição linguística. Que fatores são esses que levaram para eu entender esse discurso, como ele foi produzido? São constituições linguísticas. Então ela vai criticar a adoção de uma única norma revela uma atitude de adequação para os estudos linguísticos. Uma única norma revela uma atitude para a adequação dos estudos linguísticos, ou os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Com certeza, letra E. Por que letra E, gente? Porque você dizer que somente uma regra vai ser válida para todos os discursos, isso é condenar os outros, não é? Isso chama-se preconceito linguístico. Essa é uma questão do Enem, gente. Próxima questão de número 30. Contornos. Contornos ou contornos? Contornos. Assimétricos, ou seja, sem simetria, né? Riqueza de detalhes nas vestes, nas afeições esculturais barroca, formação do homem, da identidade, da cultura. No Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do santuário de Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, esculpido em pedra sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela liberdade, credibilidade, simplicidade, personalidade e singularidade. Eu acho que eu já sei qual é. O que a obra dele revela, gente? Representação da vida dos mineiros, a procura de salvação. É isso? A vida dos mineiros em busca de salvação? Sim ou não? Credibilidade, atende à encomenda dos nobres de Minas Gerais. Se a gente pensar que o evento igreja era frequentado somente por pessoas politizadas da sociedade, né? Que não eram, a igreja não era para qualquer um, né, gente? Sim ou não? Era toda uma elite que frequentava. Simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Personalidade, modelando a imagem sacra com feições populares. Ou singularidade esculpida, personalidades do reinados nas obras divinas. E aí? Vou dar uma dica. Não é liberdade e não é credibilidade. Ou é simplicidade, ou é personalidade, ou é singularidade. Letra D de dado. Personalidade modelando a imagem sacra com feições populares. Sim, letra D. Vamos para a questão de número 31. E aí essa vai tratar muito bom sobre o que a gente estava falando sobre essas questões do texto, da enunciação do texto, né? Lugar de mulher também é na oficina. Percebam, um discurso totalmente produzido a partir da troca, né, de funções, né?
Qual é esse discurso? É um discurso totalmente machista. O lugar de mulher é na cozinha. É um discurso totalmente machista, não é verdade? E aí ele já começa a desconstruir essa proposta a partir da mesma formação da frase. Lugar de mulher também é na oficina. Bom, pelo menos nas oficinas dos cursos e nas áreas automotivas fornecidas pela prefeitura. A presença feminina tem aumentado ano após ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano no curso de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repentura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da prefeitura, que são gratuitos, cresceu 480, é isso? Cresceu 480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano após ano. Bom, na produção do texto são feitas escolhas referentes à estrutura que possibilitam inferir objetos do autor. Nesse sentido, o trecho apresenta o enunciado lugar de mulher também é na oficina. Por que ele brinca com isso? Lugar de mulher também é na oficina. Ele brinca porque é um discurso que já é produzido, politizado, machista, né? Então, ele já desconstrói essa ideia de machismo a partir de uma outra proposta, né? Na produção do texto, tá. Nesse sentido, o trecho apresentado, enunciado lugar de mulher também é na oficina, corrobora com o objetivo textual. Ele vai corroborar para quê, gente? Demonstrar a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea, defender a participação da mulher na sociedade atual, comparar esse enunciado com o lugar de mulher na cozinha, criticar a presença das mulheres na oficina de curso, outro motivo, distorcer o sentido da frase lugar de mulher na cozinha. E aí, gente, qual deles? Eu acho que vocês vão ficar em dúvida entre dois. As outras vocês vão descartar logo. Criticar a presença de mulheres na oficina de curso automotivo. Essa é a proposta? Não. Defender a participação de mulheres na sociedade atual. Pode ser essa. Comparar esse enunciado com outro lugar de mulher na cozinha. Não. Não é letra C. Distorcer o sentido da frase lugar de mulher na cozinha. Eu acho que essa meia fica claro que não é. Ou é letra B ou é letra A. B ou A. Letra A é demonstrar que a situação da mulher mudou na sociedade contemporânea. A ou B, gente? A ou B? Defender a participação da mulher na sociedade atual ou demonstrar que a mulher apresenta hoje um outro perfil, gente? A ou B? Essa pergunta vale R$1 milhão. Letra B. Todo mundo concorda que é a letra B? Letra A. Mostrar que a presença da mulher mudou na sociedade brasileira. E principalmente que essa frase é o quê? Ultrapassada. Ó. Certo? Próxima, questão 32. Fecha na 35. 32. Aquele bêbado. Isso também é interessante. Juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores e acrescentou álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de cigal. Nos finais de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado do que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. A causa mortis do personagem, expressada no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre uma metáfora, aproximação, apresentação gradativa, exploração hipérbole ou citação aleatória. Figuras de linguagem.
Não é citação aleatória. Exploração hipérbole. É uma hipérbole, gente, esse texto? É uma hipérbole? Não. Gradativo. Gradativa ou clímax é uma sequência de fatos que vão mostrar o desfecho e aí vai chegar ao ápice da produção. Ou é uma metáfora do verbo beber? O que é uma metáfora? Uma comparação? Hã? Sim, o conectivo como a partir de características, né? É uma metáfora. Uma metáfora, porque ele o verbo beber e o verbo, os fatos de leitura dele, né, gente? Ele lia, ele brinca com esses dois pontos. Bom, vamos fechar. O trovador. Sentimento em mim, aspirante dos homens das primeiras eras, as primeiras do sarcasmo. Interminantemente no meu coração, arlequinal. Interminantemente. Outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma doente como um longo som rodondo. Catabona, dlon. Som tupi. Tangendo um alaúde. Bom, cara ao modernismo, a questão de identidade nacional é recorrente na prosa da poesia de Mário de Andrade, em O Trovador. Identidade nacional, características da cultura brasileira. Bom, letra A, abordado sublimemente por meio de expressões como coração arlequinal, que evoca o carnaval. Verificado já no título, que remete a repentistas nordestinos. Lamentando pelo eu lírico. Problematização na oposição do tupi, que é o selvagem. Exaltado pelo eu lírico, que evoca sentimentos dos homens das primeiras eras. A, B, C, D ou E. Vou dar uma dica, não é letra A. Diretora, quantos minutos? E aí? Quais características mostram a questão cultural aí? Vou dar mais uma dica. Não é letra B de bola. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos do homem das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Sim. Toda vez que falar de valorização cultural, de falar de comportamentos nacionalista, são as raízes indígenas, a formação do povo brasileiro. Ok? Ok? Difícil essa, gente? Acharam difícil? Mais ou menos. Questão 34. O hipertexto refere-se à reescritura eletrônica. Não sequencial, não linear, se bifurca e permite leitor acesso a inúmeros praticantes ilimitados dos outros textos. Bom, assim o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo da sua leitura a partir dos assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa a tópicos estabelecidos por autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz o leitor simultaneamente com o autor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura e leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente. Já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlatos. Marcuski, linguística aplicada. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever. O hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos autônomos do texto apresentado por meios eletrônicos computadorizados, e no qual
a remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto. Bom, o hipertexto é uma estratégia que possibilita caminhos totalmente abertos, é uma forma artificial de produção de escrita, exige do leitor maior grau de conhecimento, facilita a pesquisa, pois proporciona informações específicas ou possibilita o leitor escolher o seu próprio percurso de leitura. Hipertexto é o quê? Hiper quer dizer grande, não é verdade? Hiper quer dizer grande. Nessa perspectiva, essa construções de amplitude é feita a partir de quê, gente? Letra E. Possibilita ao leitor a escolha do próprio percurso de leitura. Hipertexto. E na última, fechando, quem é morto sempre aparece. Noites de terror. O anúncio publicitário, e eu já falei para vocês que a nossa prova desfila em vários tipos de discursos, né, gêneros, e aí a publicidade está intimamente ligado ao ideário do consumo, que sua função é vender alguma coisa, certo? O texto apresenta utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração de noites de terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor identificação com o público-alvo, avaliação da imagem como sátira, atenção para a imagem de parte do corpo humano, reconhecimento do intertexto e percepção de sentido literal da expressão noite de terror. Essa é fácil. A, B, C ou D? Tem que subir. Tcharam! A, B, C ou D? Identificação do público-alvo a que se destina o anúncio. O entendimento da propaganda requer do leitor. Requer do leitor. A avaliação da imagem como uma sátira das atrações de terror. A atenção à imagem parte do corpo humano. Não, gente, letra C não, né? Acho que C todo mundo descarta, né? Que bom. Reconhecimento do hipertexto. Não, do intertexto entre público-alvo e dito popular. Percepção de sentido literal da expressão noite de terror. Acho que eu já sei qual é a resposta. B. Avaliação da imagem como uma sátira das atrações de terror. E aí, gente, vamos fechar. A publicidade precisa saber quem é o seu público-alvo, senão ela não consegue atender todas as necessidades. Com certeza, reconhecimento do intertexto entre publicidade e dito popular. É uma brincadeira entre o dito popular e as questões publicitárias. E a publicidade sempre vai brincar com isso, né, gente? Horta de elite de um supermercado, um hortifruti. Ela brinca com essa questão, né? Horta de elite que brinca com um filme. E para você entender a intertextualidade, precisa entender o texto de base, o texto anterior. A mesma coisa vai acontecer ali. Para você entender quem é morto sempre aparece, que é um dito popular, brinca com as questões de um parque de diversão. Letra D de dado. Ok. Dúvidas e perguntas? Nossa plateia interativa. Sim, não, sim, sim. Você aí de casa tem uma dúvida? Fale com a gente. Sim, não, não, sim, sim. Gente, estou me despedindo de vocês. Já está presente no nosso próximo apresentador. Vem aí o programa seguinte. Vão subir as letrinhas do nosso programa. Dúvidas, dúvidas, não? Obrigado pela participação de todos. Você de casa, mandar sua pergunta. Beijos e abraços. Tchau, gente. Vou embora. Dúvidas, gente? Pessoal daqui? Dúvidas? Não? Tô achando que vocês estão com dificuldade nas questões. Verdade ou mentira? Tô achando que vocês estão achando as perguntas difíceis. Não estão difíceis, são questões anteriores, tá?
Eu não tirei isso da minha cabeça não, pelo amor de Deus. Isso eu tirei das questões anteriores. Vamos lá, a gente precisa colocar isso em prática, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos fazer exercícios. Eu vou deixar na plataforma mais uma lista de exercícios e a gente corrige na próxima aula. Certo? Beijos e abraços. Tchau, tchau.